Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre medo de falar em público. Você tem medo de falar para muita gente, fazer uma apresentação, às vezes em algum evento, falar com o chefe, até mesmo com a própria equipe? O medo de falar em público é um dos maiores medos que as pessoas têm. Aqui no Brasil, mais de 60% das pessoas dizem ter medo de ter que falar em público. E isso atrapalha muito todas as nossas relações, seja pessoais ou profissionais. Porque sempre que a gente fica mais tímido, quando a gente fica mais acanhado, com algum tipo de temor, a gente fica mais duro. E quando isso acontece, desencadeia um monte de nervosismo, um monte de medo, insegurança, dos quais nós não precisamos com certeza. Então hoje nós vamos começar a falar sobre isso e hoje nós vamos começar a superar esse medo. Gente, tem mais gente com medo de falar em público do que com medo de altura. Eu tenho pânico de altura. Quando eu comecei no jornalismo, eu tinha pavor de ter que gravar alguma coisa na frente de alguém. Eu preferia assim, exatamente como eu tô agora, um lugar vazio, tranquilo, só eu e uma câmera, mas é óbvio que não é possível. E eu logo tive que perder esse temor. A minha primeira telespectadora foi a minha primeira cinegrafista. Rufem os tambores, ela, a única minha avó. Eu pegava uma pauta na redação de jornalismo quando eu era estagiária na Band, eu levava para casa e a minha função nos dias seguintes era ler e reler aquele papel. Eu pegava um controle de televisão, minha avó me filmava e eu ficava falando aquele texto sem parar. Mas a coisa que mais me deixava apavorada eram as minhas sobrancelhas. Eu tinha a impressão de que eu falava mais com uma sobrancelha do que com outra. E sempre que eu precisava gravar alguma coisa, eu pensava nas malditas sobrancelhas. Minha avó falava que estava tudo bem com elas, mas eu só conseguia imaginar que as pessoas ficavam me olhando e que eu estava assim. O que não era verdade, as pessoas nem estavam me olhando. E essa é a primeira dica que eu te dou para você enfrentar esse pânico de falar em público. As pessoas não estão te olhando. Quando a gente está passando por alguma situação que para nós é vergonhosa, a gente tem a impressão de que todos ao nosso redor estão nos olhando e nos julgando. E isso não é verdade. Quanto mais a gente perde a naturalidade, mais as pessoas vão sim olhar e nos julgar. É aí que a gente perde a autoconfiança. Quando a gente começa a sentir medo do julgamento alheio. Um entre parênteses aqui, lá da minha aula de psicanálise. Sempre que a gente tem medo de ser julgado por alguém que não sabemos quem é porque estamos lá no nosso inconsciente relembrando de quando fomos julgados, criticados por alguém, especialmente na nossa infância. Então guarda isso com você e quando você tiver um tempinho, você pensa melhor nesse assunto. O que acontece quando você começa a sentir medo antes de uma apresentação, antes de um discurso, é que o teu cérebro ativou o modo fuga. Isso vem lá dos nossos antepassados, bem primitivos. É uma coisa instintiva e foi programada para que a gente se protegesse desde sempre. No momento em que a gente se sente ameaçado, o nosso cérebro ativa a adrenalina. E é isso que nos dá todo o gás do mundo para fugir. Aumenta os nossos batimentos cardíacos, aumenta também as nossas percepções sensoriais e a gente tá pronto para zarpar, meter o pé. Só que infelizmente, quando você está prestes a discursar, você não pode fazer isso. Mas você pode aprender a lidar com essa sensação e você pode aprender a contornar esse medo. Por isso é que é tão importante nós desenvolvermos as nossas habilidades comunicacionais. A gente precisa aprender a se comunicar com confiança. Mas não somos só nós aqui, você e eu e você. Muita gente, inclusive pessoas que nós admiramos pelo dom da oratória, também tem esse problema que você sente ter. Tem bilionários, pessoas super bem-sucedidas, empresários, políticos, atores, atrizes, que admitiram ter precisado passar por treinamentos para se sentirem mais confiantes na hora de se apresentarem. A lista é grande. A gente tem Mark Zuckerberg, a gente tem Bill Gates, a gente tem Hillary Clinton, Meryl Streep, mas quem? Warren Buffett, o bilionário investidor, sim, aquele que todo mundo gostaria de ser igual, filantropo também. Vamos dar aí também essa característica que é bem mais bonita do que bilionário investidor. Desde novo ele sabia que ele era muito inteligente e que ele iria bem longe na carreira dele, mas ele tinha noção de que ele era tão introvertido que isso poderia prejudicá-lo nos negócios dele. Então ele fez um curso baseado naquele livro, que é um livro bem famoso até, Como Fazer Amigos
influenciar pessoas. E o curso era baseado nesse livro, então Warren Buffett, ele foi desenvolver não só a sua capacidade de oratória, ele investiu $100, hoje em dia dá algo em torno de R$600, nesse curso, e era o único diploma que ele tinha no escritório dele. E ele disse em várias entrevistas que a única forma de você melhorar ou se aprimorar, pelo menos em 50%, é melhorando a sua forma de se comunicar. O público era o pior pesadelo dele. Ele falou que o curso mudou a vida dele. E a partir daí ele se tornou outra pessoa, outro empresário, e a carreira dele foi para outro patamar, segundo ele. Inclusive, costumam usar uma expressão ambivertido para se referir a Warren Buffett, que significa uma pessoa que tanto consegue ser introvertida nos momentos necessários, como consegue ser extrovertida quando precisa. Esse é o nosso ideal. Além dele, sabem quem mais fez curso e precisou se desenvolver com media training? Barack Obama. Ele tem o dom da oratória, mas é uma pessoa muito reservada na vida pessoal dele, porque ele é muito tímido, ele não gosta de se expor. Gente, o cara era presidente dos Estados Unidos e não gostava de se expor. Então, imaginem como ele não precisou focar nessa habilidade para se tornar autoconfiante e conseguir superar aquele medo, temor, aquele trauma de ter que ser visto por milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas. Eu tenho certeza que aqui a gente não vai estar falando com milhões e milhões e milhões de pessoas, mas às vezes um público só de 5 já apavora, né? O meu objetivo aqui é conversar com vocês ao longo de vários vídeos, de muito conteúdo, porque nada vai mudar você de uma hora para outra. Isso poderia ser uma bela forma de eu chamar a sua atenção, mas não, porque eu não mudei de um dia para o outro. Eu precisei de muito tempo para sentir que eu estava me comunicando bem, precisei aprender muita coisa, precisei estudar, ver, sentir coisas que eu gostei e outras das quais eu não gostei. Então, a minha ideia é passar um pouco de tudo aqui. E uma das coisas que eu mais aprendi com o jornalismo, que me fez superar o medo de julgamentos e, consequentemente, o medo de falar em público, é estar completamente à vontade com a informação que eu estou passando. Gente, é muito nítido. Quando eu preciso falar sobre um texto que eu não tenho muita afinidade, eu não li muito a fundo, não é nada que está na minha área ali de conhecimento, que eu me sinto à vontade para falar, eu fico muito mais travada. Primeiro, eu já parto com um medo horrível de falar alguma besteira. E quando a gente tem certeza daquilo que a gente está falando, a gente praticamente não erra. Ou muito dificilmente nós vamos falar alguma besteira. E se falarmos, temos a segurança para corrigir, porque logo vamos perceber. Então é que nem uma entrada ao vivo. Tem muitos repórteres que preferem escrever o texto inteiro da entrada ao vivo. Eu acho que isso não vai te ajudar. O que vai te ajudar é ler, reler, entender a situação e criar tópicos para você conseguir bater o olho, acessar a informação rapidamente e construir a sua narrativa a partir daquele tópico. Narrativa é uma coisa muito importante, a forma como você vai contar aquela história, porque toda informação, todo texto é uma história, início, meio e fim. A forma como você vai contar aquela história é determinante para que você engaje o público. E você só vai conseguir contá-la bem se você souber de tudo. Você precisa ser a pessoa que mais sabe daquele assunto naquele momento. Não deixe que ninguém seja superior a você ali. Saiba de tudo. Estude o texto, estude informações, esteja munido de números, de dados, de falas de outras pessoas, pessoas famosas, pessoas reconhecidas, informações que você possa acrescentar ao seu texto caso você lembre. Se não lembrar, não vai ser nada problemático, não vai comprometer a qualidade da entrega, mas você precisa ter um repertório amplo, não só aquele repertório limitado que você precisa entregar. Estar à vontade com a informação te permite usar o espaço de uma forma muito mais autêntica. Isso foi nítido para mim quando eu comecei a fazer a previsão do tempo. No início, eu me sentia tão insegura porque eu não sou meteorologista. Eu sempre construí o meu texto em cima de informações dadas por meteorologistas, em cima de conversas de apuração com fontes. No início, eu pensava que todos que estavam me assistindo tinham plena noção de que eu não sabia criar aquela informação. Quando eu comecei a entender
que eu era uma mera mensageira e comecei a me apropriar desse papel, quando em vez de estar preocupada em ler exatamente o que eles tinham me falado, exatamente o que eu tinha escrito, eu passei a tentar entender o todo, eu me senti muito mais confiante e as minhas apresentações passaram a ser mais leves. Se alguma coisa foge do meu texto, eu consigo facilmente olhar para o mapa atrás de mim e saber o todo que eu estou contando naquele momento. Eu posso voltar atrás, eu posso pedir licença. Só retomando o que a gente estava falando agora há pouco sobre a outra capital, quando você sabe do que você está falando, você transita pela informação com muito mais à vontade do que quando você leu um texto corrido, decora um texto corrido e o repassa. Se você esquece uma única palavra, você trava. E isso aconteceu comigo na segunda entrada ao vivo que eu fiz na minha vida. A primeira deu tudo certo. Eu consegui decorar perfeitamente o texto. Era um grande protesto no Rio de Janeiro de taxistas contra a chegada do aplicativo Uber. Mas eu consegui decorar o texto, o ambiente estava propício, não tinha nada me atrapalhando, decorei 1 minuto e meio de texto, li mentalmente, né? Ou seja, falei o que eu tinha decorado e passei tranquilamente pela minha primeira entrada ao vivo. Na segunda entrada ao vivo que eu fiz na minha vida, no Café com o Jornal, foi uma explosão de algum encanamento de um prédio. Foi realmente um acidente muito grande. E eu não tive tempo para escrever o texto e ler e reler e reler. Então eu só escrevi o texto, li uma vez e tentei decorá-lo assim na marra. Comecei a minha entrada ao vivo e esqueci. E fiquei assim, olhando para a câmera, porque eu não conseguia retomar de lugar algum. Eu não conseguia puxar o fio da meada. Eu não conseguia voltar a nenhum lugar que me permitisse encerrar o raciocínio, que fosse nada. A minha respiração ficou ofegante, eu fiquei vermelha, transpirei, eu só ouvia do outro lado da nossa comunicação as pessoas gritando: "Meu Deus, que menina ruim!" Foi horrível, eu quase fiquei traumatizada, mas consegui superar esse trauma na marra. Enfim, decorar não é definitivamente um bom negócio. Acho que já me alonguei demais nesse vídeo, então eu vou deixar mais dicas, mais causos, mais referências para outros conteúdos. Um beijo, espero que vocês gostem. Não se esqueçam de compartilhar, curtir, comentar, se inscrever no canal, não sei, isso é tudo muito novo pra mim. Façam alguma coisa. Beijo, tchau.